Olá a todos, me chamo Gabriel Almeida e hoje eu vou estar apresentando o projeto final de inteligência artificial da Universidade Federal de São Paulo. O trabalho então tem como objetivo atender ao 1016 da ONU, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, que visa promover, cidades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionando acesso à justiça a todos, especificamente no item 16.1, que fala sobre reduzir significativamente todas as formas de violência e taxas de mortalidade relacionadas em todos os lugares. Então, os dados que foram considerados para poder aplicar esse projeto, os dados foram obtidos através da Segurança Pública do Estado de São Paulo, e sendo considerado um dataset de roubo de celular, para os meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2022. E em relação aos metadados do dataset, eles estão dispostos em 54 colunas e mais de 73 mil linhas. E seus significados, além das colunas que realmente foram consideradas para análise dos métodos, podem ser consultados, no arquivo de metodologia da segurança pública. Então, mas as principais colunas que serão consideradas nesse trabalho serão data ocorrência, que são dispostas no formato dia, mês e ano, hora ocorrência, com dados no formato hora-minuto, o período de ocorrência, categorizados então pela manhã, tarde, noite, pela madrugada, se foi flagrante ou não do delito, sim e não, É, a cidade em que ocorreu o delito, informações geográficas de latitude e longitude e a descrição do local onde ocorreu o crime, sendo 32 categorias para a representação do tipo de local, daí como condomínio comercial, escritório, residência, restaurante e afins. E algumas marcas de celulares que estão presentes no dataset estão em 19 categorias, sendo que algumas delas aqui representam a mesma categoria, mas escritas de maneira diferente, mas isso também é tratado. O projeto então tem como objetivo da implementação da análise dos diferentes métodos de aprendizagem de máquina, verificando então a eficiência do algoritmo e então realizar as etapas de teste e avaliação para o que for melhor obtido. Então queremos fazer então a detecção dos crimes do Estado de São Paulo, verificando aí o número de ocorrências criminais em determinadas áreas ou cidades, utilizando os métodos para poder verificar a quantidade de ocorrências com bases em variáveis como latitude e longitude, o dia da semana, a hora que ocorreu. A classificação das áreas de risco, classificar então os níveis de risco como baixo, moderado e alto para os dados analisados, sendo uma forma de obter essas informações a aplicação de algum modelo de classificação, utilizando as características, como a hora do crime, o período em que ocorreu, o local, etc. Uma análise geoespacial também, fazer uma visualização utilizando mapas interativos da distribuição geográfica das ocorrências, destacando então as áreas de maior incidência e identificando também alguns padrões dos números de roubos. Aqui também eu deixei algumas referências que foram utilizados com o ChatGPT nas conversas, então aqui a gente consegue ter o histórico do que foi perguntado para o ChatGPT e quais soluções foram utilizadas. E aqui também deixo uma referência de testagem dos modelos que foram aplicados, que foi obtido do Kaggle, do Everton Silva, que faz detecção de fraudes em transações financeiras. Partindo agora para o pré-processamento, temos a utilização de algumas bibliotecas e leitores de dados. Então, para a implementação de bibliotecas para visualização de dados, vamos utilizar aí o Seaborn, o Matplotlib, o GridSpec. Importações de bibliotecas para aprendizagem de máquina, sendo todas do scikit-learn. Então, importações de bibliotecas também que foram utilizadas para avaliação dos modelos, para processamento de dados, para treino teste, e também para o encoding das informações, e também a biblioteca para poder fazer a exportação dos modelos. Então, os dados estão sendo lidos diretamente do Drive, dos datasets que foram baixados do site da Segurança Pública. Então, a gente tem as referentes de outubro, novembro e dezembro de 2022. Nós fazemos a concatenação dessas informações e aqui a gente realiza a padronização dos nomes das colunas, deixando mais fácil para poder digitar posteriormente. Os dados eles vêm um pouco sujos, pois consideram alguns outros anos, além de 2022, possuindo somente a referência do mês que foi selecionado no site. Então a gente faz essa filtragem no dataset, considerando os meses maior ou igual a 10, ou seja, referente a outubro, e o ano igual a 2022. Então a gente acaba por obter esse dataset aqui, uma breve descrição de como eles estão distribuídos.
Então, a gente faz essa verificação, né, de como os dados são distribuídos no dataset, fazendo uma breve checagem de média, máximos e mínimos, de como eles estão dispostos, né, em suas porcentagens de valor, mas também fazemos as verificações de onde estão localizadas as informações nulas, né, no dataset. Então, a gente pode observar que tem bastante coluna que possui muitos dados nulos, então a gente acaba fazendo a dropagem dessas colunas, pois elas não serão interessantes para o treinamento do nosso modelo. E a gente faz a verificação, então, para o resultado que a gente acabou de obter ali. A gente ainda possui valores nulos nas colunas, mas a gente faz a verificação das cidades que estão contidas, né, esses valores nulos aqui, porque ainda assim elas podem ser utilizadas para posteriores modelos de treinamento, né? Pois se desconsiderarmos latitude e longitude, ainda temos bastante informações de cidade, por exemplo. Então a gente vai separar o dataset em duas cópias, sendo o DF latilon e DF limpo, da forma que em DF limpo a gente não possui nenhum dado nulo. Foi interessante também fazer a verificação de como os dados estão dispostos na coluna quantidade celular, pois podemos verificar que a classe 1, né, de quantidade de roubo, ela possui maior quantidade, então ela poderia ser considerada como um ID, né, nesse dataset. Então ela acaba sendo por ser dropada também no dataset. Então o próximo passo é a etapa de encoding dos dados, que nada mais é de pegar as colunas que estão definidas como strings e gerar um valor numérico, né, representativo para essas strings. Então a gente vai fazer a utilização da biblioteca Label Encoder. Essa etapa é bastante importante, pois permite a padronização das informações, né? E como os modelos de machine learning eles preferem números, né, ao invés de strings para poder fazer o seu treinamento, então foi essencial. Então, as colunas consideradas então para fazer essa transformação foi período da ocorrência, flagrante, cidade, descrição local e marca celular. Então, a gente vai aplicar essa transformação e também a gente fez a consideração do, da separação, né, da data ocorrência, que vem como dia, mês e ano, em colunas diferentes, assim como também o dia da semana em que ocorreu o crime. Pois isso acaba por ser interessante, né, na análise da distribuição, né, dessas informações durante as semanas subsequentes dos meses. Então a gente consegue observar aqui as colunas que foram criadas, né, como code, para cada uma das colunas que anteriormente eram strings. Então a gente faz agora algumas verificações de como ficaram a distribuição das marcas de celulares. Então a gente consegue observar aqui que Samsung é o celular que possui maior quantidade de roubos, né? Seguindo por Motorola, Apple, Xiaomi. Então, em porcentagens, a gente tem aqui Samsung representando 36% dos serviços realizados. Então, a gente faz agora algumas visualizações de como os dados estão dispostos. Então, a gente faz aqui a distribuição das marcas de celulares que foram roubadas, né? Então, a gente consegue verificar aqui graficamente de como elas estão dispostas. Realmente, verificando que Samsung possui a maior quantidade, segundo de Apple, Motorola. Aqui a gente faz uma verificação percentual, né, dos valores dos celulares que possuem maior quantidade de delitos. Então, os meses eles ficaram dispostos entre 10, 11 e 12. Então, aqui a gente também faz a visualização gráfica das distribuições de ocorrências por cidade, né, ao longo dos meses verificados. Então, a gente consegue observar que cidades que estão como verdes aqui, né, Água São Pedro, Aparecida, Assis e algumas outras, elas possuem o maior número de ocorrências. Então, se a gente também fizer a observação de porcentagem dessas informações, a gente consegue ver aqui que a cidade de São Paulo é a cidade que realmente possui o maior número de furtos, de roubos, né? E seguido pelas outras. E isso é um dado interessante, pois a gente consegue ver aí como a distribuição percentual dos roubos estão, né, durante as cidades. Então, São Paulo está aqui disparado da quantidade. Então,
Para visualização de maneira iterativa desses dados, né, a gente criou um mapa com esses indicadores, considerando os períodos das ocorrências, pela manhã, à tarde, madrugada e à noite. Então, a gente criou esse mapa de ocorrências aqui. Eu não vou colocar para gerar no vídeo, pois ele demora um pouco para ser gerado, mas eu já tenho ele pronto aqui. Então, a gente consegue observar, de acordo com latitude e longitude, os locais que foram realizados os delitos, né? Então, pela manhã em verde, tarde laranja, de madrugada roxo e à noite vermelho, a gente consegue observar, por exemplo, na cidade de São Paulo mesmo, na região aqui, a gente consegue observar que à noite tem a maioria dos delitos. Então, a gente consegue observar também aqui outras espécies de roubos que foram realizados nessa parte. E assim como em outras partes do estado também. Eu gostaria de ter feito realmente um mapa de calor dessas áreas para as diferentes cores obtidas, né? Mas eu não consegui aplicar esse método. Mas a gente consegue observar de maneira individual de como esses delitos foram realizados. Então, os dados, a divisão do conjunto de dados para aplicação dos modelos de machine learning, eles foram embaralhados, né? Os dados considerando a CID 42. A seleção das features foi considerada então as colunas de código anteriormente criadas pelo Label Encoder. Então, a gente faz essa separação, criação das colunas. Então, a gente vai considerar aqui, para a primeira análise, né, o rótulo de marca de celular. A gente considera o code de marca celular para poder a aplicação da primeira análise. Então, a gente consegue observar aqui que os rótulos observados são dispostos nas quantidades anteriores observadas de marca de celular. Então a gente vai fazer a divisão dos testes de treinamento, x-treino, x-teste e treino e teste, considerando o tamanho do treinamento em 70%. Então a gente vai aplicar diferentes modelos de aprendizagem de máquina para avaliar os dados de acordo com diferentes rótulos definidos. Então para o primeiro rótulo considerado, o rótulo do code de marca celular, a gente vai realizar e avaliar os modelos do conjunto de teste, né? Onde a gente faz o cálculo das métricas considerando a acurácia, a precisão, o recall e a F1 score, considerando esse average weighted, porque como temos multiclasses no nosso rótulo, a aplicação dessa medida aqui é importante, pois ela faz a média dos rótulos, aplicando um cálculo de maneira justa para todos eles. Então, eu gostaria de ter feito também a ROC, mas não deu certo para poder fazer a aplicação desse método. Então, como resultado desse treinamento, a gente obteve, para os diferentes modelos analisados, que Random Forest obteve a maior média entre as métricas aplicadas. Então, ele obteve aqui 0,55 de acurácia e precisão recall, 0,54 de F-score, seguidos da árvore de decisão para esse rótulo considerado. Outro rótulo também que foi considerado foi rótulo code período ocorrência. Então, a gente faz a substituição lá das colunas selecionadas, considerando o target agora como o período da ocorrência, fazendo a mesma divisão dos dados, 70-30. Então, a gente também opta pela utilização do weighted, pelo mesmo motivo. Então, a gente aqui consegue obter uma melhor média também para o Random Forest, obtendo a maior acurácia em cima dos dados observados. Isso é interessante, né? Pois basta que, se considerarmos a diferente feature para poder realizar o modelo, a gente já consegue observar um grande aumento nas métricas aplicadas de avaliação. Então, também foi considerado o dia da semana como rótulo para verificação desses modelos. Então, realizando também a mudança aqui nas colunas selecionadas, mantendo aqui o data ocorrência dia da semana como target, separando também 70-30. A gente pode obter, então, que o Random Forest consegue acertar 89% dos dados de teste, de treinamento. Então, no treinamento, né?
Então, isso é bastante importante. Então, podemos falar que, se considerarmos o dia da semana como análise, né, a gente pode acertar muito mais os, os roubos, né? A gente pode fazer essa detecção dos roubos se a gente considerar somente o dia da semana. Claro que o KNN também obteve uma acurácia bastante importante em cima desses dados. Então, a gente, então, considerando os rótulos anteriormente, considerando os mesmos rótulos anteriores, a gente vai, então, realizar a avaliação desses modelos de maneira inversa, né, começando aí com o rótulo do dia da semana. Então, para essas avaliações, a gente definiu um modelo aqui no Randall Forest, considerando o número de estimadores 200, máximo de profundidade 20 e o mínimo de folhas 4, considerando a mesma Randall Seed. Então a gente faz aqui o treinamento do modelo novamente, fazendo as previsões aí, né, de teste e validação, considerando o average ainda como heritage. Então a gente consegue obter aqui no Randall Forest teste e validação o mesmo valor, basicamente, de acurácia, precisão, recall e F1 score. Isso é bastante importante, né? Pois é na validação realmente que a gente observa de como o modelo aplicado ele está sendo eficaz. Então, a avaliação do próximo rótulo, né, período de ocorrência, a gente considera as mesmas divisões anteriormente aplicadas, divisão em usados de treinamento, 60, 20 e 20, sendo teste, treinamento, teste e validação, respectivamente. E para validação, né, a gente tem 50 e 50, o mesmo modelo aplicado anteriormente. A gente obteve aqui, nesse caso, para esse rótulo, 60%, um pouco mais que a acurácia, né? A precisão foi bastante importante também, quase 70%. A avaliação do modelo agora utilizando a marca celular como, como rótulo, considerando as mesmas divisões, em que a gente obteve 54% de acurácia. Então a gente consegue concluir, né, que utilizando o rótulo de dia da semana para aplicação e detecção dos roubos de celulares, ele passa a ser de maior importância e realmente garante uma melhor eficácia, né, no acerto aí dos modelos aplicados. E claro que outros métodos poderiam ter sido aplicados, como, por exemplo, o modelo de recomendação, onde realmente as classificações de cidades e até o desenho dos mapas, né, para diferentes cores, aplicando áreas de risco, como baixo, médio e alto, possibilitando a visualização para a população desses resultados. Então, outros modelos realmente, como eu disse, poderiam ser aplicados para a análise dessas informações, pois ela tem dados bastante interessantes para esses diversos tipos de abordagens. Então, é isso o meu trabalho. Concluo, então, a minha apresentação e muito obrigado pela atenção.